tiramos algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado O Futuro do Céu e o Futuro do Mundo. Houve uma reunião especial onde se reuniram os líderes mais influentes do mundo. Um dos temas de que mais falaram foi o futuro. O que acontecerá a este mundo no futuro? Até onde irá a tecnologia avançar no futuro? Como as nossas vidas mudarão no futuro? Desta forma, eles discutiram sobre o futuro. Depois de ouvir isto, cheguei a pensar, como será o nosso futuro? Amados, não estão curiosos? Mesmo na nossa vida cotidiana, se compararmos a vida de hoje com a vida de há 10 anos, muitas coisas mudaram. As ocupações que antes eram muito populares no passado são agora consideradas menos importantes. À medida que a inteligência artificial, a tecnologia revolucionária, continua a entrar na vida humana, o futuro da humanidade torna-se inevitavelmente cada vez mais limitado. Hoje em dia, quando se vai a um hospital, que cirurgia acham que é mais cara? A cirurgia realizada por um ser humano ou a cirurgia feita por IA ou por uma máquina? A cirurgia realizada por máquinas é muito mais precisa e tem uma taxa de erro muito menor. A cirurgia de IA é conhecida por ser um método altamente promissor no campo da medicina. No entanto, ainda não foi amplamente adotado. Os seres humanos já começaram a ficar para trás nesse campo. Uma inteligência artificial já jogou uma partida de Go contra um humano, certo? Foi amplamente divulgado nas notícias de todo o mundo. Presumia-se que o humano iria ganhar, mas eles perderam todos os jogos, exceto um. Desde então, a IA tem sido profundamente integrada nas nossas vidas. A IA está agora a fazer todo o trabalho técnico e de codificação que os especialistas em informática costumavam fazer. E, como resultado, lugares como o Vale do Silício, nos Estados Unidos e outros países estão a despedir pessoas nesses campos. Simplificando, como é que as máquinas afetam os humanos em relação a todo o trabalho que costumávamos realizar? Eles estão a assumir tudo agora. Eles continuam a mostrar este tipo de futuro. Por isso, penso que precisamos realmente de refletir sobre o porquê de Deus dizer: não vos apegueis tanto às coisas da terra. Os profissionais médicos já começaram a ficar para trás nos hospitais. E as pessoas que estão no exército? No passado, o número de soldados que um país tinha era frequentemente utilizado como um indicador para determinar a superioridade militar de todos os países. No entanto, agora, não estamos a ver cães robôs e muitos outros robôs a substituir os humanos nas áreas em que falhamos. Não estou aqui hoje para dar uma palestra sobre IA. No entanto, ao olhar para o futuro da humanidade, pergunto-me, quanto tempo resta até à época em que a humanidade já não será necessária nesta Terra? Os idosos não vivem com os seus filhos porque não querem ser um fardo para os seus filhos. O número de idosos que vivem sozinhos está a aumentar todos os anos. Seria bom se os seus filhos os visitassem frequentemente para cuidar deles. Mas os próprios filhos estão a ter dificuldades e não os podem visitar com frequência. Como resultado, o governo envia ajudantes. Mas isto está agora a mudar, não é verdade?
Mesmo em países vizinhos como o Japão, tudo está a ser substituído por robôs. Idosos conversam com robôs. Irmãos e irmãs, se ligarem a IA e disserem, conte-me uma história interessante, ela não se importará. 10 em 10 vezes, conta-vos uma história. No entanto, se pedirem a alguém para você contar algo interessante, essa pessoa diria, porque me incomodas. Acham-no incômodo e não gostam dele. A sociedade continua a mover-se em direção a este futuro. Até os soldados do exército estão a ser substituídos por robôs. Os seres humanos não são necessários. A IA está até a realizar cirurgias em hospitais. Os humanos são menos necessários. A montagem de automóveis quase não requer humanos. Trabalhadores humanos protestam. Pedem aumento. Pedem mais dias de folga. Têm muitas exigências. Mas uma vez comprada uma máquina, esta trabalha incansavelmente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, o que pensam os empresários? Contratarão humanos ou dependerão de IA ou robôs? A sociedade caminha gradualmente nesta direção. Alguns pensarão, então, as pessoas não viverão confortavelmente sem trabalhar. Não é verdade, pois as pessoas perderão os empregos. Na era da IA, ouvimos: o tempo de ouro da humanidade, o tempo de vida na Terra, está a esgotar-se. Contudo, não lhes digo para viverem uma vida pessimista. Então, quem são os mais felizes na Terra hoje? Que vida levam? Uma vez, pedi à IA, cria uma animação gráfica da Nova Jerusalém, perfeitamente quadrada, a descer lentamente do céu. E demorou menos de 5 minutos. Perguntei a quem trabalha com computação gráfica quanto tempo demoraria a fazer algo assim sem IA. E disseram, pelo menos algumas semanas. O que a IA fazendo em 5 minutos, um humano leva semanas a completar. Pedi à IA que escrevesse. Pedi à AI que escrevesse um poema sobre o sacrifício de uma mãe. E foi tão comovente que desfiz-me em lágrimas. Como gosto de poesia, tenho lido muitos poemas sobre mães. No entanto, nunca li um poema tão comovente. Desta forma, se eu pedir à IA para escrever um poema, cria um em menos de um segundo. Se eu perguntar à IA, estou a planear participar num evento no fim do ano. Por favor, escreva um discurso para mim. Produzo-o instantaneamente. E é muito melhor do que o que escrevo, depois de passar dias a pensar no assunto. Assim, quem contrataria pessoas? Escreve bem poemas. É notavelmente bom a escrever letras e a compor música. Amados, vivemos em tal época. Isso faz-me pensar. As pessoas que usam estas coisas vivem agora no novo mundo. Assim, pergunto-me quanto durará este tempo áureo da humanidade. Alguns dizem 10 anos, outros dizem 20 anos. Mas a maioria das discussões sobre a humanidade não tem conclusão clara. No entanto, por mais avançada que a IA se torne, conseguirá descrever o reino dos céus. Poderá substituir o que está no reino dos céus. As coisas da terra podem ser substituídas por IA, mas as coisas do céu nunca serão substituídas. É por isso que as pessoas mais sábias são aquelas que se preparam para o reino dos céus e para ele se esforçam. Suponhamos que uma pessoa estuda inglês há 10 anos, mas sabem o que está a acontecer.
Se vocês disserem quanto custa em coreano para o seu telemóvel, ele responde instantaneamente com a tradução correta para inglês. Vocês estudaram inglês diligentemente e finalmente aprenderam a expressão inglesa "How much is it?" Mas quando se pergunta à IA, ela traduz-se instantaneamente para qualquer idioma. Só traduz em inglês? Também se traduz em espanhol. Também se traduz em português. Vivemos numa era em que dezenas de línguas são traduzidas de imediato. Portanto, o que acontecerá às academias de inglês? Fecharão gradualmente. O futuro da humanidade não está a tornar-se cada vez mais obstruído e restrito. No futuro, talvez não sejam precisos professores, catedráticos, nem escolas. Esta não é a minha opinião. Antes, é assim que o mundo de hoje vê o futuro da nossa comunidade global. É porque, se perguntarmos à IA, ela fornece informações 10 a 100 vezes mais detalhadas que as escolas. Se perguntarem à IA o que é a Batalha de Trafalgar, ela dará uma resposta imediata. Quando pedirem, fale-me sobre o herói almirante Yi Sun-shin, ela dará tudo no instante, desde o seu ano de nascimento até às suas conquistas, e até mesmo os acontecimentos durante o reinado do rei Sanjo. Os estudantes continuarão a procurar professores. Este é o futuro desta terra. No entanto, e o nosso futuro rumo ao reino dos céus? Hoje em dia, as pessoas têm empregos que parecem glamourosos, mas estão fadadas a perder tudo para o sistema chamado IA. E quanto a nós? Quanto ao nosso futuro, quando olhamos para a Bíblia, podemos ver que Deus preparou verdadeiramente todo tipo de coisas para os seus queridos e amados filhos. Podemos perceber, o nosso Deus vê o fim desde o princípio. O pai e a mãe deram-nos estes ensinamentos, a fim de conduzir os seus filhos para um mundo muito mais feliz. Irmãos e irmãs, não devemos considerar isto apenas como um fenómeno social, mas pensar, este é o futuro das pessoas que vivem nesta terra. Então, e o futuro daqueles que vivem com os olhos fixos no reino dos céus? Temos de pensar cuidadosamente sobre isto. Porque é que Deus permitiu que os israelitas passassem por muitas dificuldades no deserto? Foi para os abençoar. Não é isto o que está escrito na Bíblia. Uma vez que Deus fez as nossas vidas hoje, com o propósito de tornar o nosso futuro ainda mais feliz e de nos conduzir à glória eterna, peço que todos nós, como membros da família celestial, não olhemos apenas para o presente, mas corramos diligentemente com uma mentalidade que olha para o futuro. Vejamos Isaías capítulo 46, versículo 10. Em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus diz que desde o princípio anunciou o que há de acontecer. Ele anunciou o fim desde o princípio, ou seja, desde a criação. Uma vez que Deus sabe todas estas coisas, Ele diz-nos: nunca sigam um caminho diferente, mas sigam apenas o caminho que eu lhes ordeno. Deus não está a tentar forçar-nos à obediência. Pelo contrário, Ele está a mostrar-nos o caminho para o bem das bênçãos do nosso futuro brilhante. No entanto, as pessoas pensam: tenho mesmo de viver estritamente de acordo com a palavra de Deus? A vida não se tornaria sufocante e rígida se eu o fizesse. Quando leem a palavra de Deus sem perceber o seu significado, pensam erradamente que estão a viver uma vida de opressão, restrição ou impedimento de fazer o que querem fazer. Desde o princípio, Deus desejou dar-nos a vida mais feliz. Deus quis dar-nos as coisas mais belas. É por isso que Deus nos conduz ao caminho da verdade da nova aliança. Devemos seguir esse caminho graciosamente
e receber a glória do reino eterno dos céus. O que acontecerá se entrarmos numa era em que a IA prega? Portanto, podemos dizer que agora é o momento de ouro para nos dedicarmos diligentemente ao Evangelho de Deus. Se este tempo passar, todos estes papéis serão transferidos para as máquinas e não para os humanos. Antes que isto aconteça, encorajo-vos a terem fé para darem o vosso melhor quando tiverem um papel e uma oportunidade. Vejamos novamente o versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus preparou tudo, todos os acontecimentos e circunstâncias que têm lugar nesta terra, para cumprir a sua vontade. No passado, os romances eram escritos por humanos, mas atualmente os romances de IA são populares. Irmãos e irmãs, a IA está agora a assumir as tarefas que os humanos costumavam fazer. Recentemente, houve uma notícia séria sobre um exame em que as respostas foram escritas com recurso a IA. Quando a IA faz um teste, obtém quase uma pontuação perfeita. Uma vez que todo o conhecimento deste mundo está contido nela, é natural que obtenha uma pontuação perfeita. Vendo como mesmo estas coisas continuam a emergir como questões sociais, não podemos deixar de nos perguntar: como será o futuro para aqueles que procuram apenas a vida nesta terra? E como será o futuro para aqueles que anseiam pelo céu e procuram o reino dos céus? Não estou aqui hoje como instrutor de IA, mas esta é a realidade do nosso tempo. O conhecimento está a transbordar. É porque todo o conhecimento que a humanidade acumulou está agora armazenado em computadores e pode ser acedido através da IA. No passado, o conhecimento era transmitido através de professores e académicos. No entanto, esse já não é o caso. De facto, quando os professores dão palestras agora, os estudantes precisam ativar a IA e verificar imediatamente, e dizem: professor, a data está um pouco errada. Ou é uma pessoa diferente. Por isso, alguns professores dizem: é difícil continuar a ser professor por causa disto. Desde o início dos tempos, Deus já previu que a humanidade viveria neste tipo de época. Por esta razão, Deus veio a esta terra uma segunda vez, na época do Espírito Santo. O Pai Celestial e a Mãe Celestial deram a toda a humanidade a oportunidade de acumular mais recompensas celestiais, em vez de ganância mundana, conhecimento mundano e vanglória mundana, não foi? É por isso que Deus entregou Apocalipse capítulo 22 a toda a humanidade, para o nosso futuro brilhante. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Para o nosso futuro brilhante, Deus veio a esta terra como o Espírito e a noiva. Deus convidou toda a humanidade a vir ao Espírito e à noiva, dizendo: se tens sede, se estás exausto, se estás cansado da vida, se queres a verdade, seja quem for, por favor, vinde a mim. O futuro desta terra revelará um dia os seus limites. No entanto, o futuro do reino dos céus não é um domínio que a IA possa dominar. Chegará certamente a época em que apenas aqueles que esperam pelo reino dos céus e se preparam para ele serão capazes de sobreviver. Vejamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6.
capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos o que? Ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que tipo de futuro Deus quer abrir à humanidade através da nova aliança? Não haverá mais morte, nem luto, nem tristeza, nem pranto, nem dor, mas apenas o gozo eterno. Deus dá-nos a conhecer a nova aliança para nos dar um mundo onde apenas a glória eterna se desenrolará. No entanto, as pessoas do mundo priorizam o comer e outros assuntos e, por isso, não dedicam muito tempo a isto. Para o nosso verdadeiro futuro, se nos dedicarmos insuficientemente, 99% a assuntos mundanos e apenas 1% do tempo restante ao que importa, então é tempo de reconsiderar e refletir sobre os nossos valores para o futuro. Por que é que Deus nos fez ministros da nova aliança? Há a grande vontade de Deus de nos conduzir a um mundo onde não haverá mais morte através da nova aliança. Para nos conceder um mundo sem dor, onde todo o sofrimento, angústia, tristeza e dor vividos na terra possam ser postos de lado. Deus lembra-nos: sedem ministros da nova aliança e proclamai a sua verdade a todos os povos. Vejamos Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Vejamos o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço o que ele faz, novas todas as coisas. E acrescentou o que ele disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus instruiu-nos a entrar na verdade da nova aliança, a fim de abrir o mundo da graça, onde não há mais morte, luto, pranto ou dor. Não estão o Espírito e a noiva a chamar a humanidade dizendo: Venham a mim. Uma vez que estamos tão ocupados, falta-nos lazer. E por isso, sentimos que não temos tempo ou oportunidade para pensar espiritualmente. Ainda assim, não estaremos nós a viver o hoje, com a esperança e a expectativa de que amanhã será melhor do que hoje. Então, podemos perguntar-nos: como serei no futuro? Ou como será a minha vida no futuro? Quando se trata da questão do futuro, devemos examinar mais uma vez o caminho da fé que estamos a percorrer. Aqueles que caminham com os olhos fixos no futuro desta terra encontrarão limitações e encontrar-se-ão bloqueados no tempo. Mesmo que o ambiente nesta terra se torne muito melhor, não pode ser nosso para sempre. Embora o nosso futuro neste mundo termine com a nossa partida após 70 ou 80 anos, o que é que acontece com o nosso futuro no reino dos céus? É um futuro eterno e sem fim. É um mundo onde não há morte ou luto. Um mundo onde há sempre alegria e paz. Um mundo onde coisas novas são criadas todos os dias. E um mundo onde não há dor nem tristeza. O próprio Deus veio a esta terra para revelar a verdade da nova aliança, para que Ele nos pudesse conceder um mundo tão precioso. No entanto, dizemos: ouvi isso do pastor, verifiquei no YouTube e aprendi sobre isso durante o estudo bíblico. Por isso, estou cheio de conhecimento. Não devemos pensar desta forma.
A fim de impedir que Satanás tire esta verdade, o nosso pai e a nossa mãe esconderam-na dentro de parábolas, profecias e história, envolvendo-a em muitas camadas, para que o seu verdadeiro significado fosse totalmente escondido de todos, exceto dos filhos do céu. Por isso, os discípulos disseram a Jesus: seria mais fácil se simplesmente dissesses claramente que A é A e B é B. Em vez disso, continuas a falar em círculos, fazendo-as pensar: é isto ou é aquilo? Eles perguntaram: por que falas por parábolas, para que as pessoas não compreendam? Ao que respondeu ele: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Foi-nos dado privilégios e favores especiais, e a graça de Deus está em ação. Não devemos tomá-lo como garantido. Deixar de dar graças e apenas ir à igreja sem fé. Oro sinceramente para que este novo ano se torne um ano em que dediquemos o nosso coração, a nossa alma, mente e força a amar a Deus, amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos e irmãs e amar o Evangelho, e que através disto possamos avançar para um futuro renovado. Passemos ao capítulo 22. Embora Deus tenha concebido e preparado tantas coisas maravilhosas para nós, por vezes, algumas pessoas não têm fé nestas coisas e continuam a olhar apenas para as suas circunstâncias atuais. É realmente desanimador ver pessoas assim. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amados, tal futuro é o nosso futuro. Uma vez que está escrito na Bíblia, não devemos considerá-lo como um mero registro. Esta é uma profecia sobre nós. Como protagonistas desta profecia, estamos nós verdadeiramente a viver hoje, de acordo com a profecia de Deus. Não deveríamos pensar sobre este assunto por um momento. Deus trabalhou, esforçou-se diligentemente e deu toda a sua atenção para preparar este futuro brilhante para nós. No entanto, e se os seus filhos estiverem a desperdiçar o seu tempo com as coisas erradas e a permitir que os seus corações sejam consumidos pelo que acabará por perecer? Penso que nunca deve ser assim. É por isso que o apóstolo Paulo deixou uma mensagem importante em 2 Coríntios capítulo 4. Passemos ao livro de 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação pequena, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas em que atentamos? Nas que se não vêem. O que significa as que se não vêem? Não indica as coisas que pertencem ao reino dos céus. Porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são, como são as que se não vêem, eternas. Se conhecermos o futuro que Deus preparou para nós, e vivermos hoje com esse entendimento, então, por mais difícil e exaustiva que seja a nossa vida, ela não parecerá de todo um fardo. Há um mundo de glória que herdaremos e promessas gloriosas preparadas para nós. Não devemos considerar estas promessas como meras palavras escritas na Bíblia. Tudo isto tornar-se-á uma realidade. Oro para que recebam graciosamente o novo ano que o Pai e a Mãe prepararam para nós, com essa fé.
Há muitos relatos sobre a fé registados no capítulo 11 de Hebreus. Vejamos Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não está escrito desta forma. Há um futuro para este mundo, mas Deus também planeou e preparou um futuro para os filhos do céu. Temos de nos tornar naqueles que têm uma fé firme nesse futuro. Os santos da Igreja primitiva suportavam severa perseguição. Por vezes, eram dados a comer a leões nos anfiteatros romanos, e outras vezes eram condenados à morte ao serem queimados como tochas humanas. No entanto, eles não se arrependeram das vidas que viveram. Qual era a razão? Não era por motivo do futuro que Deus lhes tinha prometido. Foi porque eles tinham fé. Aqueles que não têm fé no futuro, muitas vezes não conseguem viver uma vida de fé correta, nem viver corretamente neste mundo. Agrademos a Deus em 2026. O nosso verdadeiro futuro é o reino dos céus, gracioso e glorioso, onde não há mais morte, nem dor. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, que este seja um tempo de fé, em que avancemos com ousadia, pensando na glória de Deus Elohim, que preparou um futuro eterno, no mundo transcendente, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. À medida que a nossa fé no futuro se enfraquece, a nossa capacidade de agir diminui. O que acontece se a fé de alguém no futuro for tão forte como a de Josué? O que diriam sobre a fortaleza de Jericó aparentemente inexpugnável? Eles teriam a fé para dizer: como pão os podemos devorar. Josué acreditava no futuro vitorioso que Deus tinha preparado para eles. Como outros não acreditavam no futuro que Deus tinha prometido, diziam: eles são demasiado grandes. Nós somos como gafanhotos e são como gigantes. Estas foram as palavras ditas por aqueles que não tinham fé no futuro que Deus tinha preparado. Como a sua fé não era digna de entrar na terra de Canaã, foram todos destruídos e caíram no deserto no final. Ao mostrar a sua situação como exemplo, o que é que 1 Coríntios capítulo 10 nos ensina? Ensina-nos a não nos tornarmos como eles. Não sejam insensatos como eles, por falta de fé no futuro que Deus preparou para vocês. Não é por isso que todas estas coisas estão registadas na Bíblia para nós. Qual será o futuro para as pessoas que vivem nesta terra? Então, qual é o futuro que procuramos? Que tipo de futuro nos espera? Josué e Caleb tinham uma fé firme no seu futuro. É por isso que apenas os dois se mantiveram firmes diante dos outros e disseram: como pão os podemos devorar. Deus é conosco. O seu amparo retirou-se deles. Não foi a sua fé inabalável que lhes permitiu falar com tanta calma e confiança. Aos nossos queridos membros da família de Sião, peço encarecidamente que no ano 2026, todos nós, como família celestial, consigam avançar com fé no futuro que Deus preparou para nós e no ambiente que Ele estabeleceu para o nosso bem. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.